livro de Isaías, capítulo 45, do 21 ao 22. Amém? Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluias. Irmãos, o que o Espírito Santo, quer falar conosco nessa manhã é a respeito desta grandeza e desta soberania de Deus. Amém? A grandeza e a soberania de Deus. Nós vemos um texto aqui que o Senhor ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, porque não há outro como eu, e jamais vai existir. E o Senhor estava dizendo isso para o povo de Israel. Eu acho que vai ter que desligar, né? O Senhor estava dizendo isso para o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se perdido. O povo de Israel estava perdido, tinha saído dos caminhos do Senhor, tinha se afastado. O povo de Israel estava cativo nas mãos de outros reis, tinham sido levados cativos, e isso é consequência da desobediência. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós sofremos consequências. E o povo de Israel estava afastado do Senhor. O povo de Israel não tinha mais identidade. O que é a identidade? Quando se falava no povo de Israel, todo mundo temia e tremia. Porque sabiam que o povo de Israel tinha um rei, o Senhor Deus dos exércitos. Então os outros povos temiam o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha essa identidade de servir a um Deus único na face da terra. Porém, o povo de Israel desobedece a Deus. Começa a servir outros deuses. Começa a permitir que outras culturas, que outros hábitos, que outras formas de viver se adentrem às suas vidas. E aí o que acontece? A consequência vem. Então o Senhor permite que esse povo caia nas mãos dos inimigos. Consequências. Amém? E aqui o Senhor está, nesta profecia de Isaías, dizendo para o povo: olhem para mim, e vocês vão ser salvos. Olhem para mim que vocês vão ser salvos. E lá em Zacarias, a palavra diz assim: tornai-vos a mim, voltem a mim, que vocês vão ser salvos. Vocês vão ser restaurados. Eu vou trazer de volta para vocês a identidade de vocês. Eu vou trazer para vocês, novamente, a bênção, a constituição da minha bênção sobre a vida de vocês, se obedecerdes. Amém? Esse é o contexto desta profecia. É o que Isaías está profetizando aqui para o povo. Então é necessária obediência. E o que o Espírito Santo me trouxe nesta manhã, para trazer à memória dos irmãos,
Queridos, em que momento nós estamos? Em que momento da nossa vida nós estamos? Nós estamos no momento de obediência, fiel a Deus? Ou nós estamos no momento em que nós estamos deixando que essa identidade de sermos chamados filhos de Deus, nós estamos deixando que essa identidade se perca? Em que momento nós estamos agora? O que nós estamos vivendo agora? Eu, você, como estamos diante da presença de Deus? Por que o Espírito Santo nessa manhã está nos questionando? Porque não sou eu a Cileide, é o Espírito. Por que o Espírito está nos questionando nessa manhã e perguntando em que momento você está agora? Como está a tua vida, a tua identidade? De que maneira você está vivendo diante de Deus? E aí, para nós pensarmos um pouco sobre isso, refletirmos um pouco sobre isso, o Senhor me levou lá no passado. E eu acho muito interessante que tem coisas que muitas vezes eu nem me lembro mais do meu passado. Mas quando o Espírito Santo quer lembrar, para trazer à memória, ele lembra. Ele traz. E eu me lembrei, queridos, que quando eu era criança, desde criancinha, 5 irmãos, meu pai, minha mãe, e eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, eles não eram evangélicos, mas eles sempre tiveram temor à questão de Deus, da existência de Deus. Eles não eram evangélicos, mas eles tinham esse temor, eles sabiam que existia um Deus criador de todas as coisas. E os meus pais, eles nos ensinaram desde criança a nós termos este temor a Deus. E o Espírito Santo me levou lá atrás, olha só, a coisa que eu não lembrava mais. O Espírito Santo me lembrou momentos que nós íamos almoçar ou jantar na casa dos meus pais quando crianças. E o meu pai, vocês sabem que meus pais são nordestinos, meu pai faleceu já faz 2 anos, né? Mas a minha mãe ainda está viva. E eu me lembro do meu pai, meu pai gostava de usar bonezinho, né? E eu me lembro que quando nós chegávamos à mesa, o meu pai tirava o boné. E eu acho que você vai lembrar de alguma coisa da tua infância também. Pensa aí. Porque o Espírito Santo não trouxe esta memória para mim por acaso. Eu acho que você vai lembrar de alguma coisa aí. E eu me lembro do meu pai tirando o boné. Então, nós estávamos à mesa, ele tirava o boné. E o boné tirar o boné queria dizer que ele estava tendo reverência ao momento do alimento, ao momento da mesa. Ele estava tendo reverência. Porque os meus pais falavam que Jesus estava à mesa. Olha que interessante. Minha mãe dizia assim, Jesus está na mesa quando a gente senta. Vocês têm que ter reverência. E nós éramos crianças, nós não entendíamos nada disso, mas nós obedecíamos. E muitas vezes eu via, quando meu pai se referia ao nome de Deus, meu pai tirava o boné, ele tirava e fazia assim, tirava, né, e falava, graças a Deus, e abaixava a cabeça, reverência. Olha que interessante. E esse temor foi ensinado para mim, para os meus irmãos, né? Enquanto nós estávamos ali convivendo ali com os meus pais, com a minha família, nós chegamos à adolescência. E é aí que o Espírito Santo quer falar conosco. E aí eu vou falar só de mim, não dos meus irmãos. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu perdi a essência da reverência a Deus. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu já não achava aquilo lá mais legal.
Quando eu cheguei na minha adolescência, eu não fazia mais aquilo que a minha mãe e o meu pai pediam para eu fazer. Eu não rezava mais, né? Eu perdi aquela essência que foi ensinada desde criança. Eu fui perdendo aquilo, fui perdendo aquela questão de falar assim, graças a Deus. Nossa, momento da mesa, momento de comunhão. Eu fui perdendo essa essência. Fui me perdendo nos meus próprios desejos. Fui me perdendo, porque a fase de adolescência a gente começa a se achar que é o cara, né? Que é o melhor. E aí a gente vai perdendo a essência das coisas, mas a gente nem percebe que a gente está perdendo a identidade que temos. E eu perdi a minha identidade, essa identidade de temor a Deus, né? De ver Deus como algo grandioso, de ter essa reverência e acreditar que Deus estava acima de todas as coisas. Eu só conhecia o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas nesse momento. Mas eu perdi essa essência. E você sabe o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã? Ele quer dizer que na nossa vida, em algum momento, nós fazemos a mesma coisa. Em algum momento na minha vida, na sua vida, nós perdemos essa essência. Nós perdemos essa identidade. Nós perdemos esse temor a Deus. No meu caso, naquela época, foi na adolescência. Mas e hoje? Hoje, querido, onde, em que ponto, em que momento da nossa vida nós estamos perdendo essa essência de reconhecer a soberania de Deus? Em que momento da nossa vida hoje nós estamos perdendo esse credenciamento que nós temos, esse crachá que nós temos de ir para o céu e poder entrar no céu? Em que momento hoje nós estamos perdendo a nossa identidade perante Deus? O que nós estamos fazendo que está fazendo com que o Espírito Santo venha nessa manhã nos perguntar: ei, como você está? Como você está? Como que está teu coração? Como que está o teu dia a dia? Como que está o teu caminhar? Está mudando o teu linguajar? Está se contaminando? Como que está o teu dia a dia? Está permitindo que o pecado se adentre à tua casa? Como que está a tua vida? Porque o inimigo vai se adentrando de forma sutil. Ele vai comendo pelas beiradas. O inimigo, ele é astuto, ele é muito inteligente. E ele vai comendo pelas beiradas. E quando nós vamos perceber, num determinado momento, nós já estamos perdendo a nossa identidade de filhos de Deus. E como que eu e você estamos nessa manhã? A palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu amor para comigo só consiste em mandamentos. Só isso. Mas não percebem, né? Que estão sendo instruídos por homens. Está lá? Isaías 29, 13. Será que nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, está lindo esse louvor que vocês cantaram.
Está lindo. Perdão aí, equipe de louvor, mas eu tenho que falar. Será que o Senhor não está dizendo assim, está lindo, Gabriel, esse louvor que vocês cantaram? Mas será que é de coração que a igreja está adorando? Será que é de coração que você está aqui? Será que é de coração que você está dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro? Ou é da boca para fora? É a palavra do Senhor. Aleluia. E antes dela falar com você, ela já falou comigo. Não é só cantar, não é só dançar, não é só fazer gesto, mas é necessário que o coração se dobre verdadeiramente diante da presença do nosso Deus. Oh, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. E ele será chamado o Deus de toda a terra. Nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui, de qualquer entidade, de qualquer ídolo, não. Nós estamos falando do único Deus verdadeiro e fiel, foi cantado aqui nesta manhã. E que nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos nos tornar a Ele. Voltar o nosso coração a Ele. Porque Ele diz, eu sou o teu marido. Ele quer dizer, eu é que tenho aliança com você. Sabe por que Deus tem aliança comigo e com você? Porque Ele é o nosso Criador. E o Senhor não nos criou para nos jogarmos no jardim do Éden e nos largarmos lá de qualquer forma, não. O Senhor nos criou para cuidar de nós. O Senhor nos criou para sermos para a sua glória. O Senhor nos criou porque Ele quer nos proteger. Só que como Adão e Eva, estamos no jardim do Éden. E logo, a serpente aparece, o diabo. E o diabo, ele seduz. Ele seduz trazendo pratos, manjares, ofertando coisas maiores, dinheiro, melhores salários, profissões grandiosas que vão te afastar de Deus. E aí, o diabo faz toda a sua obra e nós, muitas vezes, por não estarmos prostrados, pelo nosso coração não estar inclinado, veja bem, o teu coração, querido, o meu coração, tem que estar inclinado diante de Deus. Senhor, faz a tua vontade. Isso é coração inclinado. Faz o teu querer, Senhor. Isso é coração inclinado. Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Isso é ter um coração inclinado diante de Deus. E aí Adão e Eva no jardim do Éden caem no pecado. E é o Senhor quem vai lançar sobre eles os males? Não. É a própria consequência do pecado. E eles têm que sair para fora do jardim do Éden. Porque o jardim do Éden é lugar de santidade, querido. Este lugar aqui que você está pisando é lugar de santidade. Este é o lugar do Éden. Este aqui, esta igreja aqui, é o nosso Éden. E neste lugar, o Senhor quer santidade. O Senhor quer compromisso.
O Senhor quer nos dar identidade. O Senhor quer derramar sobre nós porção dobrada do Espírito. Porque este lugar é o jardim do Éden. Agora, se você ou eu ficarmos olhando para os pratos e os manjares que Satanás tem oferecido aí fora, nós vamos ter que ser lançados fora do jardim do Éden. Porque nós não vamos poder participar, queridos, da glória de Deus. Nós não vamos ser participantes disso. Nós não vamos sentir a presença e o mover do Espírito Santo de Deus se nós estivermos no pecado. Se nós estivermos cheios de pensamentos maus, de incredulidade. Nós não vamos poder participar disso. E é por isso que hoje as igrejas, não só a nossa, mas muitas igrejas por aí, estão se esvaziando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão saindo do Éden. As próprias pessoas estão abrindo a porta e saindo para fora. Porque não querem mais participar do mover e da graça do Senhor. O Senhor, Ele está falando para o povo de Israel, olha, vocês estão passando por isso. Mas se vocês voltarem para mim, eu vou curar vocês. Eu vou restaurar a vida de vocês. Eu vou fazer algo tremendo e sobrenatural sobre a vida de vocês. E lá em Isaías 43, Isaías 40, né? A gente vai ver a promessa do Senhor, já falando de Jesus. No livro de Isaías, Isaías já profetiza sobre Jesus. Que ele virá, e ele restaurará, e ele se colocará no lugar de muitos, de uma multidão. E que viria o profeta João Batista, e que o profeta João Batista iria falar deste Jesus, preparar o caminho para que ele viesse. Então lá em Isaías, o profeta já estava falando de Jesus. Olha, eu vou abrir o caminho no meio do deserto. Vocês vão ver que em meio à escuridão virá a luz. E essa luz é Jesus. E o Senhor já estava prometendo ali. Só que nessa manhã o Senhor está perguntando para mim e para você: onde você está colocando Deus? Em que lugar você está colocando Deus na tua vida? Em que lugar? Você está colocando Deus na tua vida em cima de um pedestal? Você está pegando a Bíblia na tua casa e está deixando ela aberta em cima de um móvel? E ali ela fica cheia de pó? É esse o lugar que você está dando para Deus na sua vida? Onde você está colocando Deus na sua vida? Você está trocando Ele por ídolos? Por alguns ídolos? Pela internet? Porque a internet é um ídolo, irmãos. A internet é maravilhosa para trabalho, para escola, para comunicação. Mas para quem não sabe usar, é uma perdição. Será que você está trocando o teu horário de oração pela internet? Pelas redes sociais? Sabe o que eu faço quando eu vou orar? Eu tiro o celular de perto de mim. Coloco lá em outro lugar, longe. Sabe por quê? Distração.
O celular fica apitando, né? O WhatsApp, né? Fica chamando. E você está orando. Distração. Será que você está usando ídolos e colocando no lugar de Deus? Será que você não está fazendo de famosos na televisão que você segue no Instagram ídolos teus? Isso que eu estou falando, eu anotei ali, porque foi o Espírito Santo que foi falando para mim. Onde você está colocando Deus na sua vida? Em que lugar? Em que situação? Como você está, né, fazendo da tua fé, da tua identidade? O que você está fazendo disso? De que maneira você está agindo diante de Deus? Você está falando para Deus, fica aí, tá? Fica aí. Eu vou ali e já volto. Daqui a pouco eu volto, tá, Deus? Você está fazendo isso? Onde você está colocando Deus na sua vida? Irmãos, eu e o José Luiz, domingo para nós é sagrado. Vocês podem ver, a gente não falta em culto de domingo. Eu não vim domingo passado, porque eu fui prestar concurso. Mas a gente não falta em culto de domingo, porque eu e ele, desde o dia que nós nos convertemos, nós percebemos que o domingo era do Senhor. Sabe por quê? Porque nós corremos a semana inteira, trabalhamos. Sábado, faxina na casa, cuida disso, vai no mercado, né? Mas o domingo, irmãos, a gente tem que largar tudo. Tudo! Para adorar a Deus. Assim como o dízimo é 10% do nosso salário, que é o mínimo, né, estabelecido por Deus. Você pode dar mais do que 10%. Assim como o dízimo tem que ser primícia na nossa vida, estar na casa de Deus tem que ser primícia na nossa vida. Isso tem que gerar prazer no meu coração, no seu coração, de estar na casa de Deus. E a gente pensa 1000 vezes, irmãos, antes de viajar, antes de ir para algum lugar, para não perder o culto. Porque para nós é essencial prestar culto a Deus no domingo. Porque é a nossa porcentagem de gratidão, se é assim que eu posso dizer, por ter passado uma semana. Então, onde eu estou colocando Deus? Eu estou trocando o culto do Senhor para ir passear? Para ir viajar todo final de semana? Você pode viajar, você pode ter férias, claro que pode. Mas será que eu estou fazendo disso uma rotina na minha vida? Deixando de dar a Deus o que é de Deus. E eu, como servo de Deus, como filho de Deus, eu preciso dar glória a Deus. Eu preciso honrar o nome do Senhor. Eu preciso exaltar o nome do Senhor, porque foi para isso que Ele me criou. Ele me criou, Ele te criou para a glória dEle. Onde estamos colocando Deus? Em que lugar da nossa casa? Em que lugar da nossa vida? Sabe quando eu percebo que eu estou me afastando da presença de Deus? Sabe como que eu percebo quando eu não estou mais enxergando essa presença na minha vida, essa comunhão? Quando eu começo a mentir. Quando eu começo a mentir é a primeira coisa que acontece na vida do ser humano, que já é um sinal de que ele está perdendo a essência de Deus. Quando você começa a dar desculpas, desculpinha aqui, desculpinha ali, se justificando muito para corrigir o erro, né? Mentira. Opa, acho que eu estou me afastando de Deus. Porque a mentira já está começando a fazer parte da minha vida.
Sabe outra coisa que mostra claramente quando eu estou me afastando de Deus? É quando as minhas decisões, elas começam a ser como essa que eu fiz aqui. Deus, você fica aí, que eu vou ali, Deus, resolver um problema. E eu começo a tomar as minhas próprias decisões. Aí eu começo a perceber que eu estou me afastando da essência de Deus, tomando minhas próprias decisões. Quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. A nossa própria vontade, o nosso próprio desejo em primeiro lugar. Como eu disse, quando o coração não está inclinado, você não consegue dizer para Deus, faz a tua vontade. Porque você quer que Deus faça a sua vontade. E é isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Como está o teu coração diante do Senhor? Sabe quando que eu percebo que eu estou me afastando de Deus? Quando eu começo a deixar de ser sensível. Olha isso. Quando eu paro de ser sensível, de ter sensibilidade para com o próximo, para com o meu irmão, para com aquele que está do meu lado. Eu deixo de ser sensível. Eu não estou nem aí se o irmão está doente, se o irmão está mal, se o meu familiar não está bem. Eu não estou nem aí. Eu deixo de ser sensível. Por quê? Porque eu deixo de ser sensível à voz do Espírito. E o Espírito me ensina que eu tenho que amar, ajudar até o meu inimigo eu tenho que amar. Quando eu vejo alguém mal, eu preciso estender a mão, ajudar. Então, quando eu não tenho mais sensibilidade nem sequer para chorar com o meu irmão, ou eu não tenho nem sensibilidade sequer para me alegrar com ele, é um sinal de que o Espírito de Deus já não está mais se manifestando em mim. Outra coisa que pode ser um sinal de que nós estamos perdendo a essência de Deus é quando nós não acreditamos mais em milagres. Irmãos, tem irmão que ele vai saindo da presença de Deus, e aí quando ele ouve testemunhos, ele não acredita. Ele ouve a pessoa falando que foi curada e ele não acredita. Ele fala, Deus, não, esse foi o médico. Ah, foi o remédio. Por quê? Porque ele está perdendo a essência do Espírito. E quem tem o Espírito de Deus enxerga as coisas espirituais. E quem não tem o Espírito de Deus só enxerga as coisas carnais. Então, quando a pessoa já não está nem acreditando em milagres mais, ela ouve as pessoas testemunhando, ela ouve a pessoa falando e ela fica, não sei não. Não sei, acho que não, acho que o irmão exagerou. Uma vez, irmãos, um irmão falou isso para mim. Eu contei uma bênção que o Senhor tinha feito na minha vida, há muitos anos atrás. E quando eu estava saindo da igreja, do lado de fora da igreja, esse irmão me abordou e disse para mim, eu não acredito, irmã. Eu não acredito que Deus fez isso aí. Só que já era um sinal na vida dele, que ele não está na presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Está afastado. Já era um sinal de que ele estava perdendo a essência, a identidade de Deus na vida dele. Então, isso é profundo, queridos. Outra coisa que é muito sério e que pode ser um sinal na sua vida e na minha vida de estarmos perdendo a essência, é quando não acreditamos mais em profecias.
sai profecia desse altar. Sai profecia desse altar. Através da pregação da palavra, através das orações, mas você nem acredita mais. Ouve e fala, imagina, o irmão falou aquilo, imagina. E nem acredita mais. O irmão pregou lá, profetizou. Não sei não, hein? Aquilo lá que o irmão falou, não acredito não. Você está entendendo o que o Espírito está falando comigo e com você nessa manhã? Vigiai e orai. Senão vocês vão ser enganados pelo demônio. Pelo espírito maligno. Porque o demônio, ele quer dizer para o Filho de Deus que não precisa mais da pregação de arrependimento, não precisa mais da pregação de salvação. É isso que o inimigo quer nos ensinar. Vocês não precisam mais dessa pregação de arrependimento. Que isso? Deus é amor. E aí, quando a pessoa está se afastando de Deus, ela não acredita nem em profecias mais. E muito menos em pregações. O irmão vem, o irmão prega, o irmão ora, se prepara para trazer a palavra. E essa palavra, ela sempre vem para nos confrontar. Entenda isso, querido, que a palavra de Deus, que é pregada no púlpito, ela vem para nos confrontar. Para nos ensinar. E para nos colocar no caminho certo. E nos direcionar. E aí o irmão prega, o irmão traz a palavra, ele jejuou, ele orou, e aí você está aqui muitas vezes, eu estou aqui muitas vezes, e a gente nem tem reverência ao momento da pregação da palavra. Porque não sou eu que estou aqui falando. Quem está aqui falando é o Espírito de Deus. A reverência não é para mim. Eu sou pó, irmãos. Eu sou pó. Mas a reverência é para o Senhor. O Senhor está falando. É como quando ele queria falar com o povo de Israel, mas o povo de Israel não conseguia ouvir a voz de Deus lá no monte. Porque o povo de Israel era um povo tão rebelde, que quando Deus queria falar com eles, eles se tremiam de medo e eles saíam correndo, desesperados, porque eles não aguentavam, não suportavam a glória de Deus. E quem ouvia era Moisés, porque Moisés tinha reverência. Moisés entendeu quem era Deus. Aleluia. E por último, aqui na minha lista, você percebe que você está perdendo essa identidade quando você nem ora mais. E no Salmo, Davi fala assim: a minha alma, Senhor, tem sede do Senhor. Assim como a corça anseia por águas, assim, Senhor, eu preciso dessa água. Eu preciso beber dessa água, Jesus. E beber essa água de que forma? Eu só consigo me renovar, eu só consigo me encher, eu só consigo estar bem se eu orar e adorar. Amém? E é assim que eu me encho, que eu me renovo. E que eu sinto a presença de Deus. E Ele fala comigo e eu falo com Ele. Porque Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Não era assim? Talvez fosse essa a minha condição, né? Quando eu era criança. Eu ouvia falar de Deus. Mas eu só ouvia falar. Hoje eu tenho contato com Ele. E Jó só ouvia falar de Deus. Mas o dia que Jó
conversou com Deus e falou com Deus, ele viu Deus através do redemoinho. Você entende? Que o que te faz estar em comunhão com Deus é a conversa, é o diálogo, é a oração, é você fazer isso diariamente, para estar com Ele, viver com Ele, andar com Ele. Então, quando você para de orar, quando você para de ter vontade de falar com Deus, querido, significa que você está fugindo da presença do Senhor. E o Senhor fala assim: eu sou o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e serei Deus eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E da mesma forma que Ele cuidou do povo de Israel e deu muitas oportunidades para eles, o Senhor, nessa manhã, Ele está dando oportunidade para mim e para você, para que nós nos voltemos a Ele. Caso você esteja aqui nesta manhã, e você, de repente, recebeu essa palavra e pensou: nossa, isso eu faço. Isso está começando na minha vida. Caso você esteja aqui nessa manhã e essa palavra tenha falado com você, eu quero dizer para você, querido, no nome de Jesus, que o Senhor está aqui. E Ele quer, e Ele está de braços abertos, para que você se volte para Ele, para que você coloque Ele no lugar certo na tua vida, e que você volte a ter a identidade de filho de Deus. Você quer voltar para o jardim do Éden? Você quer estar num relacionamento íntimo com Deus? Volta para o jardim do Éden. Volta para a inocência. Volta para a inocência. Sabe, a criança, ela é um ensino para nós. Porque a criança, ela é inocente. A criança pequenininha, né? Ela é inocente. Então, a criança, você vai ensinando ela, direcionando, dá a mão, não é assim? Levanta, ela cai, você levanta, você ajuda, você vai direcionando a criança. Porque ela é inocente. Então, ela se deixa ser cuidada. A criança se deixa ser cuidada. A mamãe e o papai dão o alimento, ela se deixa ser cuidada. E o Senhor quer que nós sejamos como crianças, na presença dEle. Que nós voltemos a essa inocência de filhos de Deus, cuidados por Ele, protegidos por Ele, ouvindo o seu direcionamento, para que nós não venhamos pecar e não venhamos cair. Então, eu pergunto mais uma vez para você nessa manhã: você quer voltar ao jardim do Éden, à inocência? Você quer voltar a ter essa comunhão com o Senhor? Porque uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós não vamos confiar no nosso próprio braço, no nosso próprio querer, nas nossas próprias vontades, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor sobre a nossa vida, e nós só vamos ter bom êxito, queridos, no nosso caminhar, se nós vivermos com este Deus, não aqui, não ali, mas aqui dentro. Deus, eu quero que o Senhor esteja aqui, através do teu Espírito. Quando Moisés escuta Deus o chamando: Moisés,
no Monte Horebe. Moisés. E ele vê aquela sarça queimando no monte. Moisés olha, e Moisés tinha acabado de fugiu do Egito, tinha matado uma pessoa, já estava ali, vivendo ali, naquele lugar há um bom tempo. Moisés não tinha conhecido esse Deus, né? Não tinha tido intimidade com ele ainda. E o Senhor o chama, Moisés. E ele olha para a sarça ardente, e ele escuta a voz de Deus o chamando. E ele vem se aproximando, e o Senhor fala assim para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Sabe o que significa essa sandália nessa manhã? Se despoja, Moisés, porque o grande eu sou está aqui. Tira essa sandália, porque você já andou por muitos caminhos. Você já pisou em lugares. Você já fez coisas erradas. E eu preciso, Moisés, que você tire esta sandália. E que você se despoje na minha presença. Porque eu quero falar com você, porque eu tenho uma missão para você. E o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. O grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande Deus, o único Senhor dos senhores. Está dizendo para mim e para você nessa manhã: tira a sandália dos teus pés. Se despoja nesta manhã. Fique de pé. Se despoja nesta manhã. Tira tudo que está te afastando de mim. Feche os seus olhos. Tira tudo. A sandália é tirar tudo. E se humilhar e se inclinar na presença do nosso Deus. Tira a sandália, desdobra. Sai desse comodismo espiritual. Sai desse comodismo que você tem vivido. Tira a sandália dos teus pés, porque o grande eu sou está neste lugar. E começa a lançar sobre o Senhor nessa manhã. Lança sobre Ele. Lança, diz o Senhor, lança sobre Ele tudo que está te impedindo de estar na presença do Senhor. É o emocional, é o psicológico, é o cansaço, é a fadiga, é a tristeza. Lança aos pés do Senhor. Porque o grande eu sou está neste lugar. Começa a orar. Começa a apresentar para o Senhor nessa manhã. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Porque essa palavra não veio à toa, mas ela veio para trazer salvação, ela veio para trazer restauração, ela veio para nos levantar, essa palavra veio para nos curar, essa palavra veio para nos trazer intimidade com o grande eu sou e colocar o Senhor no lugar em que Ele deve estar nas nossas vidas nesta manhã. Se despoja na presença do Senhor. Se despoja na presença do Senhor. Horecai. Relabás. Renamai. Restai. Recai. Em nome de Jesus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós.
Coloca diante do Senhor as tuas tristezas, as tuas decepções. Coloca diante do Senhor, a enfermidade, a dor, começa a lançar diante do Senhor nesta manhã, porque o Senhor está neste lugar, aleluias, vai adorando aí ao Senhor, aleluia, aleluias. Adore, adore, adore. Poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós já vamos encerrar. Mas eu quero convidar você a vir aqui na frente nessa manhã. Você que estava se sentindo fraco, enfraquecido mesmo, diante do Senhor, desanimado, cansado, até amargurado, vem aqui na frente para receber uma oração. Você que está aí precisando renovar as forças,
renovar as forças. Vem aqui. Porque o Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar, eu vou curar, eu vou restaurar. Vem aqui nessa manhã se despojar diante do Senhor. Vem renovar as tuas forças nesta manhã. Vem se encher nessa manhã. Vem se encher. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ore calabaralabacharalabaracalabaralabachai. Here calabacharalabaralabaralabaralabachacalabaralabas. Seja renovada. Seja renovada. Cheia do Espírito Aleluias. 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 O Senhor disse para Moisés. O Senhor disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés. E quando nós tiramos a sandália dos nossos pés e nos despojamos na presença do Senhor, o Senhor nos faz andar neste mundo como sacerdotes do Deus vivo. Então nessa manhã, o Senhor está constituindo você nessa manhã como sacerdote do Deus vivo, como aquele que leva a boa nova, como aquele que leva o nome do Senhor. O Senhor te constitui nesta manhã, porque o Senhor está aqui, o grande eu sou. O grande eu sou está aqui neste lugar. Aleluias. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E diga assim: Senhor, meu Deus, Yeshua, Jesus, Tu és o meu Senhor, e é o único que pode habitar dentro de mim, na minha casa, na minha família, e é o único que eu entrego o controle da minha vida, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluias.
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra de hoje faz lembrar uma fala do apóstolo Paulo. Examinem-se a si mesmos, provem a si mesmos. Uma palavra para que nós possamos nos examinar, saber em que estado está a nossa vida mesmo. É bom examinar e saber realmente em que pé nós estamos na adoração, no louvor, na gratidão, no desprendimento, mas não ficar somente no exame. Além do exame, é preciso prosseguir no tratamento. Então, Deus mostrou algumas coisas dentro dos nossos corações que precisam ser tratadas gradativamente pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Quero fazer menção, o retorno da diaconisa Zelita. Olha ali, ó. Eita, 1 mês de água de coco. Né, Edmilson? Seja bem-vinda, E bem-vindo todos que estavam viajando também, que estavam de férias. Todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Queridos, tem alguns avisos. O presbítero Djalma tem um aviso, né, Djalma? Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mas o recado é mais para os varões. Irmãos, está se aproximando o dia do nosso encontro, que vai ser dia 17, 18 e 19 de março, e praticamente temos aí 2 meses, para estar aí encerrando o pagamento do nosso encontro. Então, para que não chegue o final, e você ainda precisa passar uma parcela pesada, gostaria que os irmãos que pudessem estar adiantando um pouco mais nas parcelas, aqueles que não quitaram ainda, para não ficar pesado, tá? E não deixe de ir. Com certeza vai ser uma grande bênção, uma grande experiência na sua vida. Isso vai trazer benefício espiritual para você, tá bom? Ainda temos algumas vagas, se alguém ainda se interessar, pode estar procurando, está aqui o diácono Jacob, diácono Marcelo, presbítero Ronaldo, e pode também me procurar no final do culto, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não deixe de ir, tá? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui, Tem sido uma bênção os cultos de quarta, esse retorno. E domingo, às 10 da manhã, como hoje, nós estaremos aqui também para adorar ao Senhor. Amém? Fiquemos em pé. Que você tenha uma semana abençoada, um domingo maravilhoso, um restante de tarde muito bom na presença de Deus. Recebe a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça, as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre com a tua vida, sempre com a tua casa, sempre com o teu ministério. Aqueles que recebem essa bênção, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.